Povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos trazer uma palavra que vai falar um pouco sobre o medo, né? O medo que assombra a humanidade, né? O medo que traz desespero à humanidade. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? A gente vai estar lendo lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 23 em diante, que diz assim: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Está falando de Jesus. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém, irmãos? Vamos lá. O medo, ele tem trago à humanidade desespero, pavor, sofrimento. A humanidade muitas vezes toma atitudes desesperadas, coisas que fazem grandes transtornos na vida do ser humano, coisas que fazem grandes coisas acontecerem de forma contrária na vida do ser humano, e tudo por causa de uma coisinha: o medo. Nessa passagem a gente viu que Jesus ele estava andando sobre as águas, né? E quando já era madrugada e o barco ele estava, como se diz, sendo atormentado por aquela tempestade, aquele vento, né? As ondas muito altas. Acredito que naquela parte os discípulos estavam tentando jogar água para fora de alguma maneira para o barco não afundar, e a água entrando, e aquela tribulação, e aquele medo, e aquele pavor. Se você for entrar no contexto, imagina você dentro do barco, né? Daquele barco, com medo do barco afundar por causa daquela tempestade, por causa de tudo que estava ao redor ali acontecendo, e eles estavam no meio do mar. Então, assim, realmente é uma situação muito complicada, né? Naquela época não tinha bote salva-vida, né? Não tinha boia, vamos dizer assim. Então, os discípulos eles ficaram apavorados, né? Porque eles estavam passando realmente por uma tribulação muito grande naquele momento. Mas, de repente, aparece Jesus no meio da tribulação. No meio do vento, no meio do vendaval, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, eles ficam com medo, né? Olha, um fantasma andando sobre as águas. Apesar de tantos milagres que Jesus já ter feito no meio daquele povo, ainda assim os discípulos de Jesus pensavam que era um fantasma, né? E Jesus gritou de longe: "Olha, não, 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 sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Creiam", né? E Pedro, ele falou: "Não, já que é Jesus, então eu vou confiar. Se o Senhor é Jesus mesmo, então manda que eu vá andando sobre as águas." E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o problema é que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele está com os olhos fixos em Jesus. Agora, o interessante é que quando Pedro ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar diante da situação, aí o Pedro começa a ter medo.
E assim acontece com nós. Assim acontece com cada um de nós. Quando nós tiramos o foco, que é Jesus, quando Jesus ele sai do foco, quando Jesus ele sai da nossa vida, quando Jesus ele deixa de ser o principal da nossa vida, a gente começa a ter medo. Por quê? Porque quando nós tentamos fazer as coisas com as nossas forças, irmãos, nós não somos nada, nós não somos ninguém. A Bíblia diz que o homem ele não pode mudar o seu destino, né? Ele não pode mudar nem mesmo um côvado do seu destino. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. O problema é que quando o ser humano ele acha que ele é autossustentável, vamos dizer assim, que ele pode fazer as coisas sozinho, que ele pode resolver a situação, aí é que ele está em perigo. Porque ele já não mais busca o recurso de Deus. Ele deixa Deus para o último momento, ele deixa Deus para a última hora. E quando nós fazemos isso, o Senhor fica aguardando você chamar. Deus fica só esperando você chamar. E aí é que está o problema, né? Porque o ser humano ele sofre muito à toa, em vão. Não precisava sofrer desse jeito. Mas ele sofre por quê? Por que o ser humano sofre? Porque ele quer resolver as coisas da sua própria maneira. Então, naquele momento, quando Pedro tira os olhos de Jesus, e é por isso que a Bíblia diz, olharei para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. Né? Se nós buscarmos os homens que passaram dificuldades no passado, na Bíblia, nós vamos ver tantos casos, né? E hoje a humanidade, a maioria dos seres humanos, eles estão tão coitados de si mesmo, né? Eles estão com tanta dó de si mesmo, porque nada pode acontecer com o ser humano que ele já fica com medo de alguma coisa, né? Ele fala, nossa, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Logo agora, tudo que ia dar certo. Tudo que eu planejei ia dar certo, mas agora, justamente agora, está acontecendo isso tudo comigo. Por que comigo? Né? Parece que está indo tudo contra mim. Querido, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós não é aqui nesse mundo. Muito pelo contrário, aqui a Bíblia diz que Jesus ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus ele não disse que o ser humano não iria passar por dificuldade. Jesus ele não disse que cristão não iria sofrer, muito pelo contrário. A Bíblia diz que muitos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Né? Então, não é pelo fato de nós sermos bonzinhos, nós sermos cristãos, nós frequentarmos alguma congregação, estamos fazendo alguma coisa que nós estamos imunes à doença, nós estamos imunes a ficar desempregados, né? A passar por dificuldade, a passar por, sei lá, qualquer problema na sua família, nos seus filhos, com sua esposa, com seu marido, enfim. Nós, aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a Bíblia diz que nós passaremos por tribulações sim, mas só que o engraçado é que Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que nós iremos passar por dificuldade, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Você sabe por quê? Porque aqueles que creem em Cristo, eles não estão esperando de Cristo aqui nessa terra, mas eles estão esperando em Cristo a vida eterna. Porque nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que se nós formos comparar numa linha do tempo, a quantidade de tempo que nós vivemos aqui na terra, comparado à eternidade, não é nada. Não é nada. Não é como se fosse nenhum dia da nossa vida aqui na terra. Então, se nós prestarmos atenção em tudo o que tem acontecido, né, realmente o ser humano está passando por um momento muito difícil, muitos problemas, muita doença, desemprego, luta, né, enfim. Mas nós temos que crer que Cristo está no controle de toda a situação ainda. Nós temos que crer que Deus ainda é conosco. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós deixarmos as coisas do dia a dia nos acometer, nos atribular, nos deixar com medo,
nós vamos sofrer demais e muitas pessoas às vezes vão entrar até em depressão, né? Porque não vê solução, não vê como que, e agora, o que eu vou fazer? Né? Então, se nós buscarmos o foco em Deus e entender que Deus ele trabalha pelo ser humano, mesmo nós não merecendo, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, porque mesmo nós não merecendo, Deus nos abençoa todos os dias. A Bíblia diz, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, cada dia tem os seus próprios problemas. Preocupe-se com hoje. A gente faz tanto plano, né? Eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero comprar casa, eu quero comprar imóveis, eu vou alugar, porque se eu ficar desempregado eu vou ter algum recurso. E aí a gente faz, mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Né? Então, nós temos que entender isso, nós precisamos compreender isso. Se a gente for ficar revoltado com as coisas que acontecem com a gente, né? Ah, e agora estou chateado porque isso não poderia acontecer comigo, eu não mereço isso. Se nós formos olhar, quem não merecia passar por tudo que passou foi Cristo, porque ele não teve nenhum pecado. Nenhum pecado. Mas mesmo assim ele foi crucificado. E foi crucificado até a morte, ele foi espancado. Bateram em Jesus, humilharam Jesus. A Bíblia diz que o rosto de Jesus ficou desfigurado. A Bíblia diz que quando olhava para Cristo, não dava para reconhecê-lo como forma de ser humano, de tão desfigurado que ele ficou. A gente sabe que já ouviu muitas vezes falar que Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu por minha causa, Jesus morreu por mim. Tenta entrar na história, tenta voltar no tempo, tenta participar daquele momento em que Jesus foi realmente massacrado. Ele não foi... eles não brincaram de bater em Jesus, eles espancaram Jesus. A Bíblia diz que o rosto dele ficou desfigurado. Você não tem noção do que aconteceu com Cristo. E foi por isso que quando ele estava lá, se eu não me engano, no Monte das Oliveiras, ele orou ao Pai e disse, Pai, afasta de mim esse cálice. E imediatamente ele voltou e falou, não, peraí, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Se nós formos entender o que aconteceu com Cristo, nós vamos ver que não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Foi uma coisa muito séria, foi uma coisa muito pesada. E a gente não pensa nisso, e a gente só pensa em si. O ser humano só pensa em si. Ele só pensa, porque isso não poderia ter acontecido comigo? Por que logo comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou... Enfim. E o ser humano ele fica dessa maneira o tempo todo, achando que ele é o centro. Não. Não. Cristo é o centro. Nós precisamos voltar a ter Cristo como centro da nossa vida. Nós precisamos entender que muitas coisas acontecem com a gente não é porque Deus é mal comigo. Não, é coisa da natureza. Doença nem sempre é demônio. Tribulação, dificuldade, desemprego nem sempre é demônio. Doenças no mundo inteiro que estão acontecendo. Por que tantas pessoas estão morrendo? Tantas pessoas estão passando por dificuldade. Por que só nós que não vamos passar? Porque só nós não temos o direito de perder o emprego? Não estou falando que é fácil. O que eu estou falando é que quando nós mudamos o foco, quando você coloca você mesmo no foco, aí perde-se o sentido. Aí você começa a ter você como centro e não Cristo. Então que nós possamos entender que Cristo é o centro. Ele é o centro de tudo, Ele está no controle de tudo, nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Apenas creia. Apenas creia. E Cristo vai entrar com providência. E eu tenho certeza que a Bíblia diz, nunca viu o justo mendigar, passar fome. Nunca viu sua descendência passar fome. Nunca viu o justo mendigar o pão. Por quê? Cristo é com nós. Ele é conosco.
Você tem que crer nisso, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar e entregar nas mãos do Senhor a sua vida, os seus planos. Se nós conseguimos entender isso, querido, não tem por que desesperar. Não tem por que entrar no desespero e achar que vai dar errado, que você está passando por dificuldade, é só você. Não, não é. Não é só você. Assim como você, muitas outras pessoas às vezes estão num problema muito pior que o seu. Então acalme o seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E apenas creia, entregue. A Bíblia diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Tá bom, queridos? Vamos louvar o Senhor? Preste atenção nesse louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aqueles que creem em Jesus, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Descansa o seu coração. Calma. Essa tribulação que você está passando vai passar. Confia em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.